Excelentíssimos ouvintes, Colendo Internet, Egrégio Mundo Jurídico. Hoje, aqui no nosso canal, eu tenho a honra de receber o caríssimo amigo, autor e professor Alisson Mascaro. Professor Alisson, por favor, vem aqui ao palco conosco. Professor Alisson, que é professor livre docente de Filosofia e Teoria do Direito da gloriosa Faculdade de Direito do Largo São Francisco, Faculdade de Direito da USP, e também é professor, fundador e emérito de diversas faculdades de Direito, além de um brilhante advogado e parecerista. Professor Alisson, seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal no Gen Jurídico. Querido Anderson Fist, que alegria muito grande neste momento estar com você, a quem tanto quero bem e a quem tanto admiro por toda a sua trajetória jurídica, intelectual, editorial. Que alegria estar aqui junto com você nesta ocasião para o lançamento oficial de Sociologia do Direito. Esta estrada de tantos anos juntos no mundo editorial, hoje tem um momento dos mais especiais. Então, a minha primeira saudação a todas e todos que nos acompanham e a você é já neste momento expressando a alegria imensa por este momento histórico. Muito obrigado, querido. Eu tenho certeza de que a alegria que eu sinto de estarmos aqui conversando, uma pena que a distância, é a mesma que não só os nossos leitores e fãs estão sentindo, mas também os novos leitores que vão te descobrir através desse vídeo aqui. O professor Alisson mencionou para nós que este é o lançamento do seu livro de Sociologia do Direito. Nós temos a honra, o privilégio de também publicar outras duas obras fundamentais do professor Alisson, que é a Introdução ao Estudo do Direito. Eu gostaria de pedir para manter aqui isto, a Introdução ao Estudo do Direito, a Filosofia do Direito e agora o inédito, que é o lançamento, Sociologia do Direito. E todas essas obras vocês podem encontrar já disponíveis em nosso site com 25% de desconto. Para quem se interessar, eu espero que se interesse, conheça mais das obras de pensamento do professor Alisson Mascaro. Professor Alisson, conte-nos o que é esta surpresa que você traz ao nosso leitor jurídico e não jurídico sobre a sociologia do direito. Quando que surgiu essa ideia? Quais foram os parâmetros pelo qual você redigiu a sua obra? E eu estou falando isso para quem ainda não conhece da literatura do professor Alisson, que ele tem um referencial teórico muito marcante e ele representa um referencial teórico muito marcante ao direito brasileiro, especialmente seu viés crítico. Então, por isso eu já gostaria de fazer essa abertura para que já conheçam esta tinta muito especial da sua caneta. Obrigado, querido Anderson. Mais uma vez, reitero aqui a especial alegria por este momento. Eu deliberei escrever esta Sociologia do Direito para avançar na compreensão acerca da sociedade e do direito enquanto fenômeno social, num tempo histórico no qual as contradições avultam, aumentam de modo muito grande. Eu estou lançando este livro, todas e todos sabem disso, no ano de 2021, final do ano de 2021. Nesse tempo nosso, nós vivemos na sociedade mundial sofrimentos atrozes. A pandemia, o coronavírus, matou milhares e milhões de pessoas no mundo, e no Brasil também. No nosso país, pessoas passam fome, pessoas estão comendo pedaços de osso e já estão vendendo o osso para os famintos. Então, não era possível tratar a sociedade a partir dos discursos, dos slogans ou destas dimensões banais das explicações de mundo. Muitos dizem assim: a sociedade é um contrato social. Mas quem votou, quem contratou
nascer na miséria, viver na miséria e morrer na miséria. E se tivesse nascido no bairro ao lado, vivia 30 anos a mais do que tendo nascido no bairro aquele onde a pobreza impera. E isso acontece no nosso país. Na mesma cidade, a sorte de ter nascido no bairro do rico ou no bairro do pobre representa 30 anos de diferença na vida. E estes 30 anos, além disso, somados com a possibilidade de viver bem, de ter acesso à cultura, de ter acesso ao lazer e, do outro lado, só trabalhar quando tem trabalho até morrer relativamente jovem e o corpo poderia viver mais. Então, eu não podia deixar de avançar nesta reflexão sobre o que é a sociedade. E essa reflexão eu tenho feito há muitos anos, décadas. Sei que muitas e muitos acompanham esta reflexão, mas eu precisava explicitar, ensinar, sistematizar, de modo didático, as tantas explicações sobre a sociedade, desde o passado até o presente. Quem são aqueles e aquelas que pensam que a sociedade é um contrato? Quantas e quais são as pessoas que falam que a sociedade é assim por razões teológicas? Deus quis. Quem avança para dizer que isto aqui é uma relação de força, de poder, manda o mais forte? Quem avança mais ainda para entender de onde vem o poder mesmo? Porque até quem tem a arma na mão e a bala atira em quem é pobre e não atira no capitalista. Então, é preciso sistematizar todo esse pensamento, até porque as novas gerações surgem, elas ingressam nas universidades, elas precisam conhecer sobre a sociedade e há uma montanha de livros e de explicações anteriores para tratar com muitas abordagens sobre esses temas. E as pessoas, quando se deparam com a biblioteca do mundo, das faculdades, da internet, de todo lado, das livrarias, a pessoa, num primeiro momento, fica desanimada. O estudante, a estudante, ou mesmo após a faculdade, aquela pessoa que quer saber mais sobre o mundo, mesmo quem não fez faculdade e quer saber sobre o mundo, essa pessoa fica desanimada porque diz assim: existem milhares de livros para explicar o mundo. Um fala isto, o outro livro fala aquilo. Como é que eu vou dar conta de ler todos e, ao final, então entender que este é o contrário daquele, este é um pouquinho diferente daquele outro? Então, o que fiz nesta obra que ora se lança, que é o Sociologia do Direito, é estabelecer a didática mais sistemática sobre os grandes pensamentos da sociologia na história, desde as fundações da sociologia até os pensamentos da atualidade, os pensamentos do presente. Portanto, esta reflexão buscou estabelecer quais são os marcos referenciais, e não só uma perspectiva, não só um horizonte, mas tratando das grandes interpretações, dos grandes monumentos de leitura sobre a sociedade, muitas vezes distintos, cujos proveitos são radicalmente opostos uns aos outros. Alguns são conservadores, outros são liberais, outros são reacionários, outros querem mudar alguma coisa, mas não mudar o estrutural, então são progressistas, mas semi-progressistas, e alguns dizem é preciso transformar estruturalmente a nossa sociedade. Sociologia do Direito, esta obra que hoje entrego à leitura de todas e todos vocês, sistematizando estas múltiplas variáveis da interpretação sociológica, da perspectiva sobre a sociedade, para que então a leitora e o leitor, você que me acompanha, possa fazer seu juízo a respeito destes horizontes. Sei que muitas e muitos têm, nas suas experiências de vida,
um coração que bate a respeito da sociedade, dizendo: eu quero que ela fique assim. Ou então, eu não gostaria que ela fosse como é hoje, porque eu penso que o passado era melhor. É uma outra forma de ler. Ou então, eu não penso que o passado era melhor. Era feudal, escravista. E hoje, o presente é a exploração capitalista. Eu sonho com o futuro. Para qualquer uma dessas leituras, eu explico nesta obra quais são os teóricos que sustentam as melhores interpretações acerca, a respeito destes horizontes. Então, é uma obra que aposta muito, este livro, nele, eu fiz uma aposta muito grande na maturidade do leitor e da leitora, para que ele ou ela possam, de fato, avançar na compreensão da sociedade e construir suas perspectivas de interpretação, de compreensão do quadro da sociabilidade. Então, neste tempo, que é um tempo de pandemia, um tempo no qual as pessoas efetivamente se isolaram parcialmente as que puderam, porque boa parte, quiçá a maioria, assim não pôde fazer. Neste tempo, eu avancei com a escrita desta obra, com a produção desta obra, para agora chegar ao final de 2021, para começar 2022, então com o lançamento deste livro, que eu deixo aqui como uma espécie de legado de reflexão teórica sobre a sociedade, para que nosso leitor e nossa leitora possam encontrar caminhos de interpretação sobre a sociologia e sobre a sociedade. Esse meu propósito foi o de fornecer quais os quadrantes, as molduras mais importantes sobre a sociologia. E, claro, tendo também aqui um viés, uma perspectiva que trata especificamente dos problemas jurídicos. Para quem é do direito, este é um ponto nodal, central. Mas para quem me acompanha e não é do direito, o direito aqui é tomado como um exemplo, como um problema, como uma questão decisiva. E o direito é decisivo para a sociedade inteira, porque junto com o direito está o problema político. Então, aquele que não for do direito e quiser conhecer esta obra, reconhecerá o problema político junto com o problema jurídico. E, além disso, o problema econômico, que também está aqui expresso no direito, mas ele tem uma base decisiva na formulação das próprias contradições sociais. De tal modo que, para todas as áreas de interesse, ou eventualmente de formação, seja para o campo da administração, seja para o campo da economia, seja para o campo das ciências exatas, seja para as ciências sociais, estrito sensu, a filosofia, a história, a geografia e tantos outros setores mais, este livro estabelece os marcos, os fundamentos das teorias sociológicas. O direito, a política aqui entram como questões exemplares, mas na base está esta preocupação sociológica, esta preocupação teórica. De tal modo, querido professor Anderson, posso dizer que este livro, que agora aqui entrego ao nosso público leitor, ele teve o firme propósito de poder tomar a sociedade e o nosso tempo histórico nas mãos e podermos, a partir daí, pensar as variadas interpretações, as variadas perspectivas e as implicações dessas perspectivas, confiando que, com isso, o nosso leitor e a nossa leitora terão condição de saber se posicionar e saber as consequências de suas bases teóricas e suas implicações. Então, é uma obra escrita com muita esperança, porque num tempo de dor do mundo, num tempo de sofrimento da sociedade, é preciso dobrar a aposta na ciência, na compreensão sobre a sociedade, para que, enfim, possamos transformá-la. Meu caro, e eu devo contar isso para todas e todos que estão nos ouvindo aqui, é até difícil saber entrevistar o professor Alisson e não ficar emocionado, não se arrepiar ao ouvir isso e não emocionar diante de todo o sofrimento que nós temos acompanhado da humanidade, com especial aos mais vulneráveis da nossa sociedade. Quando nós falamos a primeira vez sobre esta obra, havíamos mencionado sobre a ementa básica que os livros tratam
e a importância de fazermos uma reflexão sobre a sociologia do direito brasileira. E me surpreendeu muito quando recebi os originais, eu conto a todas e todos que nos ouvem, quando eu pude observar um aprofundamento muito cuidadoso, muito atencioso que foi dado ao pensamento brasileiro na sociologia do direito, que é algo que muitas vezes é deixado para trás. Eu queria perguntar para ti, pedir uma palhinha para os que estão nos ouvindo e saibam, há uma sociologia do direito brasileira, nós temos uma linha de pensamento nacional. Como que foi essa estruturação, inclusive por trazer as 3 linhas do pensamento sociológico jurídico brasileiro? Poderia dar uma palhinha para nós? Com alegria, querido Anderson, com muita alegria. Eu não podia deixar de fazer uma reflexão sobre a sociedade que começa lá no passado, com os antigos, com os gregos, com os romanos, passa pela Idade Média, alcança a modernidade e depois deságua, encontra o que especificamente se chama de sociologia, que é uma ciência da idade contemporânea, que surge com Durkheim, que surge com Comte, surge com Weber e com Marx. Não podia deixar de fazer todo esse percurso e, ao cabo, trabalhar com este elemento decisivo, com este elemento central, que é a sociologia do Brasil, a respeito da situação brasileira e da sociedade brasileira. Eu posso vos dizer, a vocês que me acompanham, digo aqui ao querido Anderson, que um pedaço do meu coração, da minha ideia, da minha reflexão, quando por anos a fio me debrucei para refletir, pesquisar e escrever, muitas vezes solitário, quieto, a fio, meses e anos, esta sociologia do direito, um pedaço do meu coração estava totalmente ligado a poder desvendar as contradições e os problemas da nossa realidade brasileira. É claro, este livro trata da sociedade mundial, da história da sociologia, para todos os povos e países e regiões do mundo. Mas ele tem, este livro, um olhar muito carinhoso, muito específico sobre a realidade brasileira. E então, nesta também biblioteca imensa, que eventualmente alguém com ela se depara quando vai pesquisar a interpretação sobre o Brasil, as sociologias a respeito da realidade brasileira, eu tive aqui a felicidade de poder tomar um modelo que desenvolvi de 3 caminhos do pensamento teórico contemporâneo, modelo que desenvolvi pela primeira vez, já faz muito mais de década, lá no Filosofia do Direito, esta obra que agora está, inclusive, já alcançando a 9ª edição. Por lá, muito mais de uma década atrás, eu propus pela primeira vez que todo o pensamento contemporâneo pudesse ser compreendido em 3 grandes eixos, 3 caminhos. E tive a felicidade de ver este meu modelo teórico hoje alcançando grande repercussão, grande aceitação na comunidade intelectual do Brasil e de tantos países do exterior que dialoga, uma comunidade que dialoga diretamente a partir desta proposição de 3 caminhos, isto que desenvolvi no Filosofia do Direito, depois apliquei, inclusive, na introdução ao estudo do direito, também da editora Atlas. Agora, aplico, do mesmo modo, para a reflexão da sociologia, e também no caso da sociologia do Brasil. Então, toda esta vasta biblioteca de interpretações sobre o que é o Brasil e a sua sociedade, eu tive a ocasião de enfeixá-la, de estruturá-la, sistematizá-la, a partir de 3 grandes debates. Um deles, que é o debate liberal, debate justpositivista, diz que o Brasil tem uma história de um liberalismo frágil. Faltam instituições liberais ao país. Então, é uma leitura de defesa da ordem burguesa, das leis postas. Por isso que é uma leitura que olha para o horizonte dos justpositivismos
e, eventualmente, os seus maiores exemplares, os seus maiores pensadores aqui são Sérgio Buarque de Holanda e Raimundo Fauro. De tal modo que explico os fundamentos dessas interpretações sobre o Brasil e como elas levam a considerações do tipo: é preciso fortalecer a democracia, a legalidade, as instituições. Outras leituras não pensam assim. Outras leituras dizem que o Brasil efetivamente tem uma história que não é totalmente liberal, não é totalmente de uma burguesia juspositivista. Gilberto Freire, em Casagrande e Senzala, reconhece outra ordem de vínculo, outra ordem de coesão. E ele considera que essa outra ordem era boa. O Brasil tem uma estrutura aqui, de alguma maneira, adocicada na relação entre exploradores e explorados. E muita gente, inclusive, olha para isso e crê que isso seja um absurdo. E é um absurdo. Mas esta é outra forma de interpretar. É uma forma que não busca instituições jurídicas, busca coesões sociais. E então, neste eixo no qual está o pensamento de Gilberto Freire, eu também explico no livro o pensamento de Guerreiro Ramos, um importante sociólogo do Brasil dos meados do século XX, que também tinha um pressuposto de que o Brasil era uma nação com uma cultura própria e devia se desenvolver a partir deste caldo de cultura que aqui se organizou. E uma outra forma de pensar, muito progressista, dentro deste horizonte de coesão a partir do que se deu, é o próprio pensamento de Darcy Ribeiro, que é o pensamento que explico, fechando este tópico que chamo das leituras sobre o Brasil não juspositivistas. E enquanto aquelas de Sérgio Buarque de Holanda e Raimundo Fauro são as leituras que chamo de juspositivistas. Não porque elas estejam calcadas em leituras de direito positivo, mas é porque elas almejam que o Brasil tenha um direito positivo. E aí, querido Anderson, o terceiro dos caminhos, o mais alto de todos, é o das teorias críticas sobre a sociedade brasileira. Eu exponho, explico à leitora e ao leitor, estabeleço os passos básicos e as grandes questões que se estruturam na obra de autores fundamentais. O primeiro deles, Caio Prado Júnior, um pioneiro do debate crítico sobre a sociedade brasileira, e depois dois grandes expoentes mais recentes, cujo pensamento tem um impacto extraordinário, Rui Mauro Marini e Florestan Fernandes. Então, fiz esta caminhada a respeito do caso brasileiro para poder trazer toda essa história de reflexão, estabelecendo uma didática a respeito dela, para que o leitor e a leitora possam compreender como são suas diferenças, como são suas distintas implicações, para que nós também possamos avançar na ação política em nossa realidade nacional, para que nós não sejamos aqui vítimas dos slogans que louvam acriticamente o país ou que desgraçam também de modo acrítico a nossa sociedade. Eu não quero que nós importemos teorias que venham de fora só porque vêm de fora, mas também não quero que nós não tenhamos aqui teorias simplesmente dizendo que as nossas, na ausência de teoria, qualquer coisa que pensemos já é suficiente. O Brasil e o mundo, o Brasil tem especificidades, tem uma formação social própria, mas estas especificidades estão inseridas num contexto da reprodução social geral do mundo, da sociedade capitalista, que tem formas que são basilares, as mesmas no mundo inteiro, e tem formações sociais que são específicas de cada país, de cada tempo, de cada espaço social. E então, eu quero aqui dizer, aproveitando esta pergunta do querido Anderson, que fiz quando analisei o caso do Brasil e me dediquei extensamente neste livro também a tratar da situação social do Brasil, eu fiz aqui o entrecruzamento de duas grandes esferas. A das formas sociais, uma ocupação para a qual eu me dedico, sobre a qual eu me dedico por tantos e tantos anos, então pensar as formas sociais gerais das sociedades capitalistas e depois a formação social específica do Brasil. Este cruzamento de forma social
com formação social, nos dá a ciência fundamental para pensarmos as estruturas gerais do capitalismo e as específicas circunstâncias, estruturações do caso brasileiro. Os antigos, querido Anderson, para explicar por que um curso de sociologia tem que tratar da sociedade mundial e especificamente da nossa, os antigos, e inclusive o Vaticano, de muitos tempos, desde a Idade Média até chegar hoje, o Vaticano dizia que quando o Papa queria falar a respeito de coisas muito importantes, o Papa era bispo de Roma e, ao mesmo tempo, pontífice do mundo inteiro. Então, várias mensagens do Papa eram direcionadas para urbi et orbi, para a cidade, a urbe, que no caso era Roma, onde está o Vaticano, e para a orbe, para a terra inteira. De alguma maneira, este livro, Sociologia do Direito, ele tem uma mensagem para a urbe et orbe. Portanto, ele tem algo de reflexão sobre o que é a sociedade do mundo inteiro, as sociedades do mundo inteiro, seus fundamentos, seus possíveis métodos científicos de compreensão das suas bases. Mas ele fala também da nossa urbe, também do nosso espaço, também da nossa sociedade na qual nascemos e vivemos, ou então esta sociedade na qual, por algum momento, a ela estamos ligados, que é a sociedade brasileira. De tal sorte que a leitora e o leitor terão aqui a possibilidade de saber das grandes teorias gerais do mundo inteiro sobre a sociedade e também das grandes teorias sobre a nossa condição social brasileira. Muito obrigado, professor. Eu estive pensando aqui, em um determinado momento, na história do pensamento metodológico jurídico, aconteceu uma grande aproximação entre a sociologia e o direito. Aproximação tão intensa essa que ensejou um movimento de reação a ele, propondo a purificação da metodologia jurídica em si. Nesse sentido, avançamos de lá para cá. E daí a pergunta que gostaria de fazer é: qual o sentido do estudo da sociologia do direito no Brasil contemporâneo? Por que é relevante um leitor sênior, no final da graduação, ou talvez até mesmo já formado, ler a obra e não apenas uma leitura de introdução à faculdade, como aquelas disciplinas de formação que se tem no começo da graduação? Eu não acredito, querido Anderson, que nós possamos nos bastar na vida jurídica apenas com os instrumentais tecnológicos normativos do direito. Eu penso que, historicamente, não é só no Brasil, é no mundo inteiro, nós saibamos que o direito, na prática, na sua vida vivida, o direito não é uma estruturação que advenha apenas da lei. Existe o poder, existem os interesses, existe o preconceito, existem ordens de compreensão de mundo que não vêm apenas da legalidade. Qualquer pessoa que já tenha vivido a vida jurídica, como estagiária, estagiário, advogada ou advogado, ou profissional das mais variadas áreas, ou mesmo quem não seja profissional do direito, mas tenha sido autor ou réu numa demanda judicial, qualquer pessoa sabe que na vida a estrutura jurídica não vem somente da leitura da norma. Existem estruturações sociais do poder. Então, é decisivo que o jurista, a jurista, o estudante ou a estudante de direito, e mesmo quem vive o direito, não só como operador do direito, profissional do direito, mas como, me desculpem aqui a ironia, vítima do direito, ironia triste, inclusive, na maior parte das vezes, é fundamental que nós saibamos entender como se faz o enraizamento do direito com a sociedade. Porque o direito é assim e não de outra maneira. Porque a sociedade quer que estas estruturas sejam jurídicas e esse direito tenha que atender a tais interesses, tais outros, e não a quais outros. E então, quando nós compreendemos como o direito se enraiza na sociedade,
como a sociedade estabelece o direito em sua prática social, nós nos tornamos mais fortes. Nós aprendemos, inclusive, que existe uma dissociação entre o papel, a letra da lei e a realidade. E isto é decisivo até para a vida profissional do jurista, porque isso nos faz entender que a nossa operação da juridicidade não é apenas fazer uma petição e esperar que alguém leia. É muito mais do que isso. É uma operacionalidade que tem que entender que o direito é atravessado a todo momento por interesses, poderes, domínios, contradições e ideologias. Eu dou um exemplo que será muito útil para que entendam o porquê que um jurista já formado, ou um estudante de direito já ao cabo da faculdade, ao final da faculdade, porque é fundamental a leitura de sociologia do direito para a vida prática deste alguém. Imaginem o caso de alguém que está no final da faculdade ou recém-formado e que adentra a seara do direito criminal, do direito penal. Será um advogado criminalista. Então, este jovem ou esta jovem que estão no finalzinho da faculdade, ou então já se formaram, ou então que estão já no meio da carreira profissional, já com alguns anos de profissão advocatícia, imaginem que à sua frente surge um cliente na advocacia, que é alguém que tenha cometido um crime. Nós só podemos pensar na defesa desta pessoa reconhecendo como se enraiza ideologicamente o direito na sociedade. Eu só estou dando um dos exemplos de como se dá a sociedade e o direito dentro da sociedade e por que uma excelente compreensão sociológica carreará uma excelente possibilidade de ação prática jurídica. Se nós dissermos assim, a legalidade é esta, até um preso tem direitos humanos porque está na lei. Isto é uma operação jurídica de direito positivo. Então, alguém narra numa petição, de acordo com a lei de execução penal, que o preso tem tais ou quais direitos. No entanto, eu lembro que a estruturação do direito na sociedade está a toda hora atravessada. Eu falo isso, inclusive, no capítulo 10, capítulo 10º do Sociologia do Direito, eu falo sobre os aparelhos ideológicos de massa. Quem quiser ler sobre isso, lá no capítulo 10, que são as sociologias do direito contemporâneas críticas, há um tópico no qual eu trato de Louis Althusser, esse pensador francês do final do século XX, e da sua descoberta da aparelhagem ideológica. Pois bem, alguém é um estudante de faculdade, será um advogado criminalista. Alguém é um advogado, já jovem ou já de longo tempo na carreira. Ele vai compreender, então, que a sua ação em defesa de um preso não basta apenas usar a legalidade. Ele tem que entender que nós estamos estruturados numa sociedade na qual a televisão, a todo momento, ela diz assim, bandido bom é bandido morto. Os meios de comunicação, televisão, jornal, rádio, ou mesmo redes sociais de celular, elas dizem coisas como direitos humanos apenas para humanos direitos. E então este advogado, na hora que for defender um cliente, ele tem que entender a cultura ideológica da sociedade na qual ele vive. Porque ele tem que entender que ele opera contra uma montanha. E ele tem que vencer esta montanha, senão ele não ganha a causa do seu cliente. Então, compreender como se dá a ideologia do direito na cabeça das pessoas na sociedade é fundamental até para poder manejar os instrumentos jurídicos em favor do seu cliente, em busca de algum objetivo social tal ou qual. Portanto, não se pode tomar o direito e a profissão jurídica apenas como se fosse uma espécie de atividade cerebrina. E o que seria uma atividade só do cérebro? Cerebrina. Alguém senta na frente do computador, à frente do computador, e então peticiona, faz um arrazoado, como se isto fosse por conta própria suficiente. Precisa compreender que existem preconceitos sociais, existe constituição ideológica, existem interesses econômicos, políticos, e é preciso saber trabalhar com tudo isso, tanto para o caso concreto da advocacia, e então é preciso ter uma retórica distinta, é preciso então ter que lidar
com uma espécie de ideologia da sociedade que não dá direitos humanos para todas e todos, e então é preciso, muitas vezes, dobrar, avançar para além deste horizonte social já dado, e é preciso, fundamentalmente, transformar este horizonte. Mas como é que nós seremos melhores profissionais do direito, ou então, como é que nós seremos melhores transformadores do mundo? Se soubermos quais são as estacas do mundo, quais são as estruturas da sociedade, porque aí nós saberemos identificar que então não é a cabeça do juiz, do promotor, do advogado da parte ex-adversa, do defensor, do procurador, não importa qual a profissão jurídica, não é só a cabeça daquela pessoa em específico, porque a sociedade tem aparelhos ideológicos. Estou dando este exemplo porque este conceito de aparelhagem ideológica me faz então perceber que muitas vezes eu ganharia uma causa se eu falasse na imprensa sobre tal princípio, tal horizonte, tal problema. Ou seja, se eu resolvesse este problema no atacado, ao invés de resolver no varejo. Porque se eu resolvo no atacado, resolvo inclusive o varejo de um caso concreto. Mas se eu resolvo só o caso concreto, eu nem resolvo o caso concreto, nem estanco a sangria da sociedade. Então, saber a respeito da sociedade é fundamental, tanto para ser melhor profissional do direito, quanto também para ser melhor lutador e lutador pela transformação social. Nunca acreditei que a ciência por si só, um saber por si só, transformasse o mundo. Mas agora vai aqui a ironia. Também nunca acreditei que não saber fosse melhor do que saber. Sabendo, até podemos lutar melhor. Não estou dizendo que todos que sabem lutarão melhor, mas, eventualmente, é uma arma muito eficiente para poder lutar melhor. Não saber é pior, porque então nós não temos arma nenhuma na mão, nem sabemos contra o que lutamos. Até mesmo porque esta viagem da vida de todos nós no mundo, na existência, na sociedade, ela deve ter sentido, ela deve ter horizonte. E este livro de Sociologia do Direito, que ora hoje estou publicando, ele também é a construção dos maiúsculos sentidos sociais para o nosso tempo. Quem viaja sem saber para onde chega, nunca termina a viagem, porque não sabe qual é o seu destino. Quem sabe qual é o destino, ele até pode dizer, está longe, falta muito, mas mais ou menos é por ali. Quem nem sabe isso, esta pessoa vaga, erra sobre a terra de um modo triste, de um modo pelo qual ela não consegue ter alavancas para estruturar sua caminhada ou, eventualmente, a transformação do mundo. E, pasmem, neste livro, Sociologia do Direito, eu não apenas dou noções sobre leituras que buscam finalidades. Eu falei aqui da sociologia do Brasil. Muitos dizem que o Brasil deve buscar um horizonte institucional, liberal, uma ordem burguesa. Então, muitos diriam, como faço eu para construir um país que respeita a legalidade? Eu, inclusive, quero dizer que muitas outras leituras, muitas delas das quais eu, inclusive, esposo de suas bases e desenvolvo suas consequências, muitas leituras dizem assim, não temos que chegar a esse destino que é o que vocês querem. Eventualmente, o destino não é este, é aquele. E então, nós devemos ser capazes até de alterar a fala do que os outros dizem sobre os destinos, as finalidades, os objetivos da sociedade. Então, querido Anderson, para o profissional e a profissional do direito, e mesmo para qualquer pessoa que se interesse sobre a sociedade, eu não tenho ilusão de que a ciência faça a melhoria do mundo de uma vez só que eu tenho uma grande certeza, ela é uma arma fundamental para que possamos fazer esta caminhada profissional, prática, de luta e de vida de transformação social. Muito bom, meu caro. Enquanto você falava especialmente sobre a transformação social pela ciência, me ocorreu que a pandemia fez com que nós muito mais facilmente percebêssemos estar nos aproximando dos limites cognitivos do direito. Em algumas situações, é muito evidente que o direito, na sua construção histórica binária, vencedor, vencido, sim ou não, procedente ou improcedente, ele se aproxima hoje
de uma tal complexidade que muitas das vezes a sua resposta jurídica mais imediata vai gerar um problema ainda mais grave do que aquele que ele está tentando resolver. Por exemplo, o caso dos poupadores, que é o primeiro acordo que tivemos em jurisdição constitucional, né, que se desse ação para os poupadores, dizem que quebraria o sistema financeiro nacional. Se desse a procedência para o sistema financeiro nacional, nós teríamos uma grande crise institucional, né, de legitimidade do Poder Judiciário. E quando nós observamos, por exemplo, também as questões decididas pelo direito em relação à pandemia, fica evidente que o direito ele se aproxima do seu limite cognitivo para lidar com a complexidade do mundo hoje em dia. Nesse sentido, qual a relevância da aproximação com a sociologia do direito para viabilizar a metodologia jurídica para os próximos problemas complexos que vivenciaremos? Já antecipo, inclusive, dizendo essa pergunta, sabendo que você, assim como eu, é um pesquisador da área da saúde também, pelo um viés humanístico. E nossos colegas da área da saúde têm sido muito claros, né, e até objetivos demais ao dizer não será a única pandemia deste século. Então, nesse sentido, é que lhe pergunto, conforme nós nos aproximamos dessa beirada cognitiva do direito, da qual o direito passa a perder a sua precisão, ou então fica evidente que ele nunca foi preciso, como que os recursos instrumentais da sociologia do direito podem nos orientar nesta navegação tão difícil? Esta reflexão, querido Anderson, é efetivamente aguda, porque o nosso tempo sofre muito. Não estou dizendo que os outros tempos não sofressem, estou dizendo que o nosso, efetivamente, chega a uma crise estrutural, chega às bordas da contenção do problema social pelas vias tradicionais e extrapola essas bordas. De tal sorte que já não é mais possível operarmos apenas naquele nível que eu chamo de juspositivista, que é o nível que reconhece um problema social, mas pensa que o ordenamento jurídico, o Estado, as instituições e a legalidade são suficientes para botar ordem na casa. Penso que já faz muito tempo que a sociedade mundial logra compreender que esta conta não fecha nos limites das instituições. Uma sociedade capitalista, de acumulação e de exploração, jamais fechará a conta se nós quisermos manter o princípio da propriedade privada, da acumulação, e ao mesmo tempo quisermos resolver, mantendo tudo isso, o flagelo social. É mais ou menos como buscar a quadratura do círculo. Por causa disso, aí eu apresento dois outros horizontes, alguns da sociologia, bem como da filosofia, é a mesma caminhada para ambos. Alguns dizem, então, procuremos outras coisas. E esta leitura, que eu chamo de não juspositivista, ela é interessante porque ela busca quadrantes outros que não sejam essas bordas sempre em crise, cada vez mais extremadas da crise. Procuram outras bordas. Então, muitos dizem assim, no caso da filosofia, é preciso buscar compreender a existencialidade. Eu lembro aqui do meu livro Filosofia do Direito, inclusive, o capítulo 14 do livro, quando eu trato de Martin Heidegger, este grande filósofo alemão que buscava não mais tratar de instituições políticas e jurídicas liberais, mas buscava compreender a vida vivida, os trâmites do Dasein, do ser aí. Pois bem, é uma forma que tenta dar um passo lateral para ver se escapa destas dimensões institucionais, dizendo assim, entre instituições, entre normatividades e a vida existencialmente vivida, temos que fundar nossa estruturação social nesta vida vivida. Isto é um jeito de organizar o pensamento ou, eventualmente, a ação. Ou então, quando eu digo aqui do não juspositivismo sociológico, posso tomar o exemplo de Darcy Ribeiro. Ele diz assim,
O Brasil é um país lavado em sangue. Sangue de negras e negros, indígenas, pobres, da classe trabalhadora. Já que é um país lavado em sangue e mestiço, façamos a felicidade da mestiçagem. Aquilo que o próprio Darcy Ribeiro chamava de Nova Roma. Eu trato disso no capítulo 11 do Sociologia do Direito, quando então explico esta dimensão utópica de Darcy Ribeiro. Mas até aqui não tratou de questões, eu diria, decisivas, estruturais. Tratou quase como se fosse de uma inspiração poética. O próprio e querido Anderson, comigo, temos uma trajetória de reflexão, inclusive no campo da saúde, no direito da saúde, em muitas ocasiões, compartilhamos desses horizontes. E quando se vê o flagelo social da saúde no Brasil e no mundo, alguns diriam assim: não, as leis vão dar conta, os tribunais, eles vão responder a tudo, podem ficar tranquilos, o direito dá conta do recado. E aí alguns dizem: ele não vai dar conta do recado. E aí qual é a solução dessas pessoas? É como se elas dissessem assim: ah, você não tem casa, você está vivendo à frente de esgoto a céu aberto, que é um problema de saúde, é um problema sanitário, então faça o seguinte: toda vez que você pisar no esgoto, pense o pensamento positivo, que quem sabe você não fica doente. É um outro jeito de resolver, não é um institucional, legalista, juspositivista, mas é aquilo que eu chamo de não juspositivismo, que relembra essa leitura. Somos seres com os outros, então pensemos de modo melhor, tenhamos outra esfera de saúde, busquemos aqui não ter a preocupação do dinheiro, mas viver uma vida do espírito. Tudo isso é bonito e não é errado. De modo nenhum é errado. Apenas é um deslocamento desta borda da crise para uma espécie de difusa leitura de mundo. No Filosofia do Direito, que é a obra-mãe da qual a Sociologia do Direito faz par hoje, então, por lá eu digo que essas leituras não juspositivistas, elas até falam coisas boas, mas elas esfumaçam o quadro social, de tal modo que ninguém fala que está errado, mas também é um acerto, meio que num horizonte estruturado a partir de uma bruma, de uma penumbra, da qual não sai uma questão decisiva. Quando alguém diz: ah, a vida da saúde de cada qual está muito errada, essa pessoa falou uma coisa correta. A sociedade capitalista nos mata em termos de saúde. E aí a pessoa diz: então respire fundo. Também não tem nada de errado em respirar fundo, acordar de manhã e ver o sol. O problema é que a pessoa trabalhará 50 anos da vida, ainda que ela respire de manhã e ela olhe para o sol. E tudo bem, melhor que olhe para o sol e respire fundo do que não o fazer. Mas não é esta a questão decisiva. Então, o terceiro nível, que é o nível das filosofias mais altas e das sociologias mais altas, críticas, é um nível que poderia nos dizer o seguinte: a humanidade já consegue fazer com que todo o trabalho necessário para que todas e todos tenhamos a comida, a bebida, o remédio, a indústria, a tecnologia, a construção civil, a educação, os serviços, todo o trabalho do mundo já consegue ser reduzido muito. Nós não precisamos trabalhar 8, 10, 12, 15 horas por dia. Nós não precisamos ficar 10 horas por dia respondendo mensagem de WhatsApp. E por que fazemos isso? Porque temos chefe, temos cliente, temos patrão, precisamos pagar nossas contas. Como dizem aí os meus alunos, nos memes da moda, a pessoa vive de pagar seus boletos. E o seu olerite não dá conta do boleto. Então, o que estou dizendo é que é um modelo de estruturação social que nos adoece na dimensão pessoal, individual, e que socialmente esgarça qualquer possibilidade social e faz com que a sociedade seja uma guerra campal, uma miséria extrema, desemprego, fome, alguns com bilhões e bilhões sem nada, no mundo inteiro. De tal sorte que é preciso pensar, então, não só em uma moldura que hoje já não mais basta, ou então num certo esfumaçamento que amplia a moldura, é óbvio, é mais largo, mas que acerta de longe, porque fala, eu diria, de questões sociais quase que como uma platitude. Não estou
desmerecendo estas teorias na filosofia nem na sociologia, são muito capazes, são muito habilitadas, mas que na prática, quando louvam, por exemplo, coisas como a integração das classes e raças, quando louvam a história de tal colonização em comparação com tal outra, ao cabo, acabam muitas vezes sendo leituras reacionárias. O próprio Gilberto Freire é uma leitura reacionária, de Darcy Ribeiro não é, mas a de Gilberto Freire, que é uma leitura basilar desta concórdia entre as classes e as raças, é uma leitura de direita e que muitas vezes foi usada pela extrema-direita. Pois bem, então o que estou dizendo é que é preciso mais do que isso. É preciso pensar por que a sociedade tem esta estruturação e, portanto, tem essa moldura. Por que não pode ser outra estruturação? Por que o modo de produção tem que ser este e não pode ser outro? Ou seja, a perspectiva mais alta e mais crítica é aquela que toma a sociedade na mão, compreende seus mecanismos e aprende este elemento central. A sociedade é assim, mas ela não precisa ser assim. A sociedade é histórica. A sociedade é uma construção que pode ser de outro modo. E então, querido Anderson, o grau de esperança que esta visão de mundo crítica abre é tamanha e extraordinária que é possível que nós pensemos que com outra estruturação social, só para tomar o exemplo da saúde, nós consigamos uma plenitude de saúde na humanidade, na qual então só resta para nós o fardo da doença diretamente dos nossos corpos. Mas não temos que somar as doenças do nosso corpo, as finitudes da nossa saúde, não temos que somar a isto a esta carga de horrores, de exploração, de dominações e de opressões da sociedade, que então nos faz adoecer, esta carga nos faz adoecer de um modo ainda mais violento, de um modo ainda mais doloroso. É possível sonhar, então, até mesmo com outra sociedade, com outro status da saúde, com outro status desta dimensão do bem viver. Só que para isso é preciso compreender esta sociedade e sabermos que ela precisa se transformar estruturalmente, senão a vida continua mais do mesmo e nós tentaremos remendar o que não tem remendo, ao invés de gastarmos boas energias na construção de um novo que ainda não se deu. Quero dizer, querido Anderson, e vocês que me acompanham, que este livro tem uma esperança funda, uma esperança oculta em todas as centenas de páginas que escrevi desta obra. Eu escrevi esta obra para estudar a sociedade mundial desde o tempo antigo, do escravismo antigo, até chegar ao capitalismo. Então, ela começa lá com os antigos, Sócrates, Platão e Aristóteles, e acaba com pensadores vivos. Ela vai terminando na parte da sociologia geral com gente que é viva, como Jürgen Habermas e tantos outros mais. E, no entanto, eu quero dizer que fiz todo este inventário do passado e do presente com uma esperança muito dentro do coração. Quem sabe um dia, conhecendo tanto o que foi e o que é, nós consigamos escrever outra história da sociedade. Se isto valer, se isto acontecer, então este meu livro valeu a pena. Estes anos de dedicação para pensar esta obra, escrevê-la e publicá-la, valeram a pena. Não só porque a gente conheceu o passado e o presente das sociedades, mas porque, em conhecendo o passado e o presente, nós gestamos o futuro. E o futuro será pleno quando nós construirmos outra sociedade. Estava mutado o microfone. Muito obrigado, meu caro. Não sei como expressar o quanto é uma honra compartilhar de toda a linha do tempo esta quadra da história contigo. Poder te conhecer e aprender muito das suas reflexões para melhor dialogarmos com o nosso tempo e com os desafios que nós temos que resolver em situações tão complexas. Estamos chegando aqui no final. Eu estou vendo as mensagens de todas e todos que estão nos acompanhando, mensagens muito entusiasmadas, mensagens de muita positividade
quanto à nova obra, e quero agradecer a quem escreveu e nos mandou essa mensagem aqui. Convido a todas e todos que conheçam a nova obra do professor Alisson. Tenho certeza que vai ser um sucesso, e mais do que tudo, será como uma fonte de sementes para plantarmos e colhermos muitos frutos e pensamentos e reflexões. Querido Alisson, quero te agradecer muito pelo esforço que foi para te escrever essa obra em plena pandemia. A pandemia afetou a todos nós, a menos ou mais, mas afetou. É impossível passar incólume pela pandemia. E mesmo com toda a adversidade, você conseguiu entregar essa obra-prima. Então, quando muitos tiveram dificuldades de se encontrar ou de manter o equilíbrio intelectual, o equilíbrio acadêmico e mesmo o emocional para seguir escrevendo, seguir contribuindo, né? Uns lutam com estetoscópios, com seringas. Nós lutamos com as palavras, nós lutamos com os pensamentos, nós lutamos com os argumentos. E nem sempre é fácil seguir esta luta em tempos tão difíceis como este. Por isso eu parabenizo, e ao ponto que parabenizo também agradeço, porque vem em muito boa hora, não apenas para o mercado editorial, que havia um espaço gritante demandando essa obra, mas especialmente pela comunidade jurídica e não jurídica, que precisa ter esses argumentos na algibeira. Então, quero aqui já nos despedirmos de todas e todos que estão nos acompanhando, desejando uma ótima leitura, uma ótima reflexão, e que o diálogo que hoje nós começamos aqui continue nos livros, e dos livros parta para os artigos e as futuras obras nos comentários. A página do professor Alisson lá no Gen Jurídico está repleto de textos do professor, os comentários que são escritos ali nós mandamos para o professor Alisson para que sempre o debate continue. Afinal de contas, o que nós não podemos perder jamais é a capacidade de mantermos o diálogo entre nós. Professor Alisson, muito obrigado. Em nome de toda a equipe do Grupo Editorial Nacional, em especial da Atlas, a quem o professor há tantos anos é um querido autor, quero agradecer, muito emocionado por podermos estarmos lançando hoje, nessas condições tão adversas, a sua nova obra inédita. Querido Anderson, obrigado pelas palavras. Eu quero dizer muito brevemente, para encerrar este evento, que um dos valores mais especiais da minha vida é a gratidão. E eu quero dizer aqui ao querido Anderson First, meu editor, junto com minha editora Oriane Pavan, da gratidão de caminharmos esta estrada por tantos anos no Grupo Editorial Nacional, na editora Atlas, onde fui autor muito jovem, com 24 para 25 anos de idade, pelas mãos do velho Luiz Hermann, saudoso Luiz Hermann, desde lá até hoje, esta história com vocês, agora com Anderson, há tantos anos já, é muito especial. Eu quero também aqui, nesta gratidão, agradecer ao meu querido editor Vinícius Vieira, da editora Cartilatam, que publicou o primeiro esboço desse Sociologia muitos anos atrás, que é o Lições de Sociologia do Direito, e que gestou esta obra que agora se publica com tanto impacto, que é o Sociologia do Direito. Quero fazer uma lembrança de memória ao velho mestre Fernando Augusto Albuquerque Mourão, meu mestre de Sociologia na USP, que fez anos atrás o prefácio do primeiro esboço deste livro, que foi o Lições de Sociologia do Direito, aqui publicado. E quero dizer a todas e todos vocês, meus alunos e alunas, a todo público leitor e ouvinte, que estas páginas eu deixo com gratidão por todo o carinho que me deram e me dão nestes anos todos. Um pedaço de mim, em todo este tempo, vai nessas páginas para a mente, a leitura e o coração de todas e todos vocês. Obrigado, querido Anderson, e a todas e todos. Somos nós que agradecemos e encerramos aqui, esperando que essa conversa possa ser em breve presencial e com todas e todas
em plena saúde, juntos, para seguirmos adiante. Um forte abraço e nos vemos muito em breve aqui neste mesmo canal. Até lá!